Como é que funciona? Além de dar aula, como é que você atende como? Sim. Como é que te acham, assim? Qual que é o teu trabalho mais B2B ali? Tá, deixa eu te contar um pouco da minha história, que Isso daí eu você quero vai saber. entender onde é que eu quero chegar. Vamos lá. Eu sou professor de filosofia, a minha primeira graduação é em filosofia. E como acho que a maioria dos profissionais, a gente acaba indo para uma área e meio que se especializando naquilo, se conhece o cara é assim, tipo, pós-doutor. Você fala pós-doutor no quê? Ah, não, graduei aqui, fiz pós, fiz mestrado, fiz doutorado. Quer dizer, o cara sabe muito, mas ele sabe muito só daquilo, né? Uhum. E a minha carreira ela foi um pouco eclética nesse sentido, porque eu tive algumas experiências de vida que me fizeram buscar outras coisas. Uma delas foi ter filho. Cara, não tem escola melhor na face da terra do que ter filho, né? É muito fácil você educar o filho dos outros até que você tenha o teu. Né? Exatamente. E aí nessa época eu já comecei a procurar psicologia, psicopedagogia, então já comecei a divergir um pouco ali da questão da filosofia propriamente dita. E eu sofri um acidente, eu perdi um dedo da minha... perdi um dedo da minha mão esquerda e eu experimentei nessa época um drama emocional muito grande, que hoje tem muita gente passando por ansiedade, depressão e tal. Eu falei, cara, pô, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. E o filósofo, às vezes eu acho que ele falta até um pouco de humildade, porque a gente estuda tanto o pensamento humano que dá a impressão de que você sabe tudo sobre o ser humano. Você não sabe bosta nenhuma, né? Vai perceber que você não sabe nada. E aí eu comecei a entender que o que estava acontecendo comigo era uma coisa que eu não conseguia dar conta. Nem Platão, nem Aristóteles, nem Kant, nem Nietzsche, nem essa galera não conseguia me dar uma resposta. E como eu já era professor universitário nessa época, eu comecei a ir para vários cursos e estudar tudo o que me interessava para saber o que estava acontecendo comigo. Então eu fiz algumas cadeiras de medicina, fiz fisioterapia, fiz nutrição, fiz psicologia, fiz educação física. Cara, tudo que me interessava, eu comecei a fazer. Nossa, a tua sala deve ser só quadrinho de diploma, né? Tem alguns. Tem alguns. Mas não gosto de falar muito disso, não, porque o diploma, às vezes, ele caracteriza uma coisa que eu quero fazer exatamente o contrário, é mostrar para as pessoas que você está revestido de um diploma acadêmico não quer dizer nada. Quando você vai olhar para a prática do cara lá no dia a dia, é que eu vou ver se o cara realmente... Né? E aí eu me encontrei dentro da neurociência, comecei a estudar neurociência porque eu encontrei nela uma espécie de costura que colocava tudo que eu tinha aprendido numa mesma caixa e dava um método, né? E como professor eu comecei a orientar pessoas, sabe? Assim, ó, senta aqui, vou te falar um negócio, ó, você tem que prestar atenção nisso. O dia eu estava com mais gente que eu estava orientando do que com aulas. E é claro que isso começou a ter impacto financeiro na minha casa. Claro. Aí a minha esposa me chamou no canto e falou assim, velhinho, é o seguinte, ó, eu sei que você curte esse negócio aí, ó, só que tem conta para pagar, parceiro. Você tem que se mexer aí. Aí ela falou, você não queria filhos? Você não queria filhos? Aí, ó. Aí. Vamos ganhar dinheiro. Aí ela falou assim, ó, beleza, tranquilo, acho que a gente tem que fazer o que a gente curte, mas você tem que começar a arrancar grana desse negócio. E eu comecei a cobrar R$30 por atendimento. Então, tipo, irmãos, quer uma ajuda? É simbólico, né? É simbólico. E de 30 eu fui para 50, de 50 eu fui para 80, e a coisa foi crescendo e tal, até que começaram a aparecer no meu cenário figuras de grande importância. Então, presidente de grandes indústrias, diretor de não sei das quantas. E eu falei, pô, eu preciso de um método que organize tudo isso e me possibilite ganhar dinheiro. Então, foi aí que nasceu a mentoria. Eu comecei com o processo de coach. Coach, cara, é um tesão. Coach é um negócio muito massa. O problema é que também caiu muito na galhofa, né? Aí é que tá. Caiu total na galhofa. Tem muita gente que eu conheço que era coach, que é até profissional sério, hoje assim, não quer nem usar essa palavra. Sim. Por isso que hoje eu estou evitando falar que o que eu faço é um coach. Porque não é, na verdade, né? Porque o que eu faço hoje, a diferença de coach e de mentor, é que o coach eu posso orientar você na tua profissão sem saber lufas de você, mas melhorar a tua performance, dar ferramentas para você trabalhar e tal. E o mentor não, cara. O mentor é alguém que faz muito bem alguma coisa e pega uma galera que quer aprender a fazer aquilo e rachar de trabalhar naquele sentido. E aí que a minha mentoria hoje ela vai. Então, hoje eu atendo dentro da lógica da mentoria, o cara tem que organizar a parte biológica dele, a parte mental dele, que inclui emocional, psicológico, e a parte social, que é o triângulo, na verdade, que é o triângulo que sustenta a mesa hoje da performance, né? Que é o biopsicossocial, basicamente isso. E basicamente performance é o que você introduziu ali há pouco. Não precisa morrer de trabalhar, é você ter, sei lá, você vai a resposta vem de você, mas você ter aquele pouco tempo, completa atenção. Qual que é a... Vamos lá, vou melhorar a pergunta.
Quando o pessoal te procura para essa mentoria, qual é a maior deficiência dessa galera aí? Assim, ó, Essa galera, daqui a pouco eu tô me incluindo, né? Eu tô aqui, eu. Assim, ó, o ser humano é o único ser em toda a natureza que precisa decidir como é que ele vai viver a vida dele. Existe um texto super legal de um filósofo chamado Rousseau. Todo mundo fala que a filosofia é complicada, difícil, não sei o quê, porque nunca leu Rousseau. Cara, Rousseau é para qualquer pessoa que senta ali, que nunca viu filosofia, vai entender. E ele tem um texto dele que ele fala sobre... O texto se chama A Origem da Desigualdade Humana. E ele fala assim, ó. Se você pegar um gato e você olhar para a cara do gato, você vai ver que o gato, mesmo sem ter visto outro gato na vida, ele sabe fazer tudo. Ele sabe o que ele tem que comer, ele sabe como é que ele tem que viver, ele sabe quanto que ele tem que andar. Se você olhar para um passarinho, é a mesma coisa. Qual é a diferença do passarinho e do gato pra gente? É que a gente aprende a viver a vida de formas muito diferentes. Só que para fazer isto, a gente tem uma puta oportunidade. Só que a gente nasce sem resposta para quase nada. Então, você pode aprender tanto pro A quanto pro B. E, infelizmente, quando a gente cai no mundo capitalista, de uma forma geral, a gente cai numa série de redes que vão mantendo as pessoas muito aprisionadas naquilo que elas fazem. Então, por exemplo, o ser humano tem uma capacidade animal, cara, de aprender 10 línguas, de aprender 5 instrumentos, de viajar pelo mundo e tal. Mas o que a gente aprende em casa? Que você tem que ter um trabalho, que você tem que trabalhar das 8 às 18, que você tem que pagar conta, que você tem que seguir um certo rito religioso, aquela coisa toda e tal. E aí quando o cara se dá conta, com 70 anos, ele não viveu a vida dele. Ele seguiu o protocolo social. Basicamente isso. Então, uma das coisas que eu procuro mostrar para as pessoas em termos de performance é que performance não é um super poder que você, tipo, virei super-homem, virei Homem-Aranha, agora... Não. Performance é você entender que você pode fazer muita coisa, só que você tem que despertar para isso. Essa é a primeira grande questão. Porque alta performance não é um superpoder. Alta performance é o que você pode fazer. Aí você fala assim, pô, mas eu não sei o que eu posso fazer. Pois é exatamente por isso que a gente é humano.